Você com certeza já ouviu falar da peste negra ou da peste bubônica. Essa doença foi responsável pela maior pandemia da história da humanidade. No século XIV, ela matou cerca de 75 a 200 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, essa doença já estava presente bem antes da Idade Média. A peste bubônica, um dos tipos de peste causada pela bactéria Yersinia pestis, afeta roedores e as suas pulgas. Por isso, ela é transmitida de roedor em roedor até o ser humano por meio da picada de pulgas infectadas. As bactérias penetram na pele por meio das mordeduras das pulgas, deslocando-se pelos vasos linfáticos até chegar no linfonodo, fazendo com que inflame. Os sintomas são manifestados de 1 a 7 dias após a exposição à bactéria. Entre eles, a febre, dor de cabeça, vômito, náuseas, fraqueza no corpo todo e até mesmo delírios e confusão mental. Esses linfonodos que Léo acabou de falar ficam inchados e dolorosos e podem até abrir. Isso a gente chama de bubões. Esses bubões geralmente aparecem na axila, na virilha ou na região cervical. A bactéria Yersinia pestis é um cocobacilo, um pequeno bacilo elíptico, é imóvel e gram-negativo, ou seja, tem uma parede celular menos espessa, é um organismo anaeróbico facultativo que sobrevive e cresce sem oxigênio, mas pode usá-lo caso esteja presente. Estudos em 2018 encontraram evidências da bactéria no antigo túmulo sueco, pertencente a uma mulher do período neolítico, que viveu há 4.900 anos atrás, em 3000 a.C. Isso deixou os cientistas embasbacados, e olhando para outras pessoas enterradas na mesma tumba, 78 haviam sido enterrados no mesmo período que ela. Um jovem rapaz, cujos dentes foram analisados, também tinha uma bactéria nele. Tudo indica que foi ela a responsável pelo chamado declínio neolítico, período em que as populações europeias diminuíram significativamente. Entretanto, mais ossados estão sendo analisados buscando uma conclusão definitiva. Ainda antes da peste negra, aconteceu a praga de Justiniano, que foi confirmada como tendo sido causada pela Yersinia pestis em 2013. Ela atingiu o mundo mediterrâneo entre 541 e 544, em especial o Império Bizantino. Foi, similarmente à peste negra, uma das maiores pandemias da história. Só na cidade de Constantinopla matava 5.000 moradores por dia. Cerca de 500.000 a 1 milhão de moradores da cidade morreram. A praga se espalhou pela Síria, Europa e a atual Turquia. Meio século depois, entre 25 e 100 milhões haviam morrido pela doença. É possível afirmar com certeza que 40% da população do Mediterrâneo foi dizimada por volta do ano 600, e estimativas modernas sugerem que metade da população europeia morreu por consequência da praga de Justiniano, antes dela desaparecer nos anos 700. É possível dizer que a pandemia enfraqueceu o Império Bizantino e Persa, os maiores da época, os deixando vulneráveis às conquistas muçulmanas no século seguinte, mudando o rumo da história. A peste negra, ou pestilência, ocorreu há mais de 800 anos depois da praga de Justiniano, marcando o retorno da peste na Europa. A pandemia teve início na Ásia, atravessando a Rota da Seda, que era a mais importante rota comercial da época, chegando em Crímea em 1347, e de lá ela foi transmitida por navio para toda a Europa. A pandemia foi tão devastadora que apenas em 1500 a população europeia retornou aos números de 1300. Pesquisas encontraram túmulos datando de 1338 e 39, próximos do Cazaquistão e China, com inscrições se referindo à peste, levando à conclusão de que lá foi o provável começo da pandemia. Esta atingiu seu pico entre 1346 e 1353. Desde o seu aparecimento no século XIV, a praga reapareceu em inúmeras ocasiões isoladas, seja na Rússia em 1770, e na Europa, numa escala menor em diversos surtos subsequentes, como em 1400, 1438, 1500, 1602, etc. Só a França perdeu quase 1 milhão de pessoas devido à peste na epidemia de 1628 a 1631. Em lugares menos comentados, como no Oriente Médio, a peste chegou igualmente no século XIV. No Egito, matou 40% da população.
Na Síria e Iraque, 30%. Já em Londres, em 1665, matou cerca de 100 mil pessoas. A peste negra reapareceu em 1855 pela terceira vez, com uma pandemia que teve início na China e depois se espalhou por todos os continentes. E somente na Índia matou cerca de 10 milhões de pessoas. Mas não foi tão letal quanto as anteriores, porque querendo ou não, houveram melhorias na parte da higiene e do saneamento. A peste negra causou mudanças profundas no modo de pensar da sociedade da época, algumas absurdas, outras que refletem a nossa situação atual. Começando pelo absurdo, a população acreditava que a doença era transmitida pelo ar, e por isso chegaram à conclusão de que não deveriam tomar banho. Isso decorre da lógica que, ao tomar banho, os poros da pele abririam e o ar contaminado entraria. Além disso, nem trocar de roupa era aconselhado. Isso, obviamente, só piorava a situação, pois a sujeira e falta de higiene era perfeito para os germes se espalharem e pulgas serem atraídas. Os médicos da época se viam perdidos em relação à peste, e alguns chegaram a concluir que os cheiros ruins seriam capazes de afugentar a praga. Visto isso, muitos tratamentos passaram a consistir de envolver o indivíduo em urina e fezes de animais. Outra tentativa de combater a doença era por meio do bloodletting, retirar grande quantidade de sangue do paciente. Haviam banhos de cebola, poções de vinagre e mel, mas nada foi verdadeiramente eficaz. Além dos absurdos, algumas conclusões nos remetem aos dias que vivemos, como por exemplo, os médicos logo reconheceram que o contato próximo com os doentes contribuía para disseminar a peste. Então foi criada a quarentena, inicialmente na cidade de Ragusa, na atual Croácia. Os indivíduos saudáveis só deveriam sair de casa quando necessário, e essa prática foi logo adotada em diversas cidades por toda a Europa como uma maneira de combater a doença, e acredita-se que foi fundamental para diminuir as mortes na época. Nessa mesma linha, funerais não tinham mais reuniões e os que tratavam dos doentes passaram a usar a EPI, equipamento de proteção individual, na época feita de couro, para impedir que fossem infectados também. Nessa linha de pensamento que surgiu a famosa máscara no formato de bico de pássaro. Outra mudança na sociedade da época foi no modelo de servidão. A peste negra melhorou a vida dos plebeus após os surtos, pois com tantas mortes, a mão de obra era mais escassa e os senhores aceitavam pagar mais e atender às demandas dos serviçais. Os salários em geral aumentaram, devido à menor taxa de nascimentos, e no geral, a classe trabalhadora passou a ser mais valorizada e os plebeus tinham mais liberdade. Há teorias também de que a peste negra acabou causando o renascimento, visto que a Itália, onde o movimento surgiu, foi extremamente atingida pela pandemia. As especulações dizem que a familiaridade com a morte deixou os pensadores refletindo mais na vida terrena e em aproveitá-la, em vez da espiritualidade e pós-vida. Outro efeito social da peste foi o antissemitismo com os judeus. Estes já eram alvo de repugnância da sociedade, mas se tornaram bode expiatório de toda a peste negra. Isso aconteceu primeiramente porque os judeus eram menos afetados pela doença, em especial porque escolhiam não usar os poços de água públicos da cidade. Além disso, na época, os judeus já eram isolados da cidade, localizados nos guetos, ou seja, outro motivo para serem menos afetados pela praga. Além disso, várias leis do judaísmo promoviam a higiene. Lavar as mãos antes de comer e depois de ir ao banheiro. Um corpo deve ser lavado antes do enterro, e era costume dos judeus frequentemente tomar banho. Essa aparente maior imunidade à peste levou a população a acusá-los de ter causado a doença, ao envenenarem poços públicos. Judeus foram torturados, comunidades judias foram aniquiladas, queimadas e massacradas em Barcelona e Aragão, na Espanha. Frankfurt, Mainz, Cologne, Flanders e Bruxelas, na Bélgica, entre outros. Isso levou os judeus da Europa a migrarem leste para a Polônia e Lituânia, onde ficaram pelos próximos 6 séculos. A bactéria Yersinia pestis, somando todas as suas variações, matou mais de 250 milhões de pessoas, o que nos faz questionar por que ela foi aos poucos diminuindo a sua fatalidade. Podemos perceber isso em especial ao comparar o número de mortes de Florença no auge da peste negra, em que 80% da população morreu em 4 meses, com as de Londres, a partir de 1665, que teve cerca de 100 mil mortes em 18 meses, aproximadamente 15% da população.
Por que essa diminuição tanto percentual quanto absoluta em mortes? A justificativa mais aceita vem da seleção natural. Desde sempre, há a batalha evolutiva entre o sistema imunológico humano, que nos defende das doenças, e os micróbios que constantemente evoluem tentando evadir as nossas defesas. Mas em epidemias, a seleção natural acaba favorecendo a perpetuação das variantes genéticas que melhor ajudam os indivíduos a resistir a doenças, como no caso da praga, enquanto os mais suscetíveis à doença acabam falecendo. Então, a linhagem tanto da praga de Justínio quanto da peste negra diminuíram sua fatalidade com o tempo graças à eventual falta de hospedeiros suscetíveis, tanto por mutações que apareceram no genoma humano, quanto pela seleção natural de genes que conferiram proteção à bactéria. Então, um estudo de 2014 revelou com precisão, ao expor indivíduos de descendência europeia com os genes TLR a Yersinia pestis, que havia uma resposta imunológica distinta comparada às células de pessoas sem os genes TLR. Isso sugere que a peste bubônica deixou uma verdadeira marca evolutiva em nossos genes. Porém, com a evolução do nosso sistema, a bactéria também acaba sendo selecionada, em especial com o uso de antibióticos, e este é o grande medo em relação à peste bubônica, que o estudo de 2019 Biosafety and Health chamou de problema do passado e ameaça reemergente. O artigo explica que a bactéria ainda não foi extinta porque continua sendo mantida na natureza por populações animais. Visto isso, já houveram casos em que encontramos variantes da Yersinia pestis resistentes a antibióticos, primeiramente em 1996, onde 2 variantes foram isoladas em Madagascar e uma delas era totalmente resistente a qualquer tipo de droga usada para controlar surtos. O maior medo é que as bactérias comuns e menos danosas transfiram plasmídeos de resistência a antibióticos para variantes da Yersinia, resultando em novas variantes resistentes da peste. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, isso é o que está acontecendo e o medo é fundamentado, visto que foi descoberto que o plasmídio de uma variante da Yersinia é praticamente idêntico em parte ao plasmídio da variante cada vez mais comum resistente a drogas da Salmonella, gênero de bactéria que causa febre tifoide. Já em 2017 foi descoberto, também em Madagascar, 3 novas variantes da Yersinia pestis, uma delas resistente a antibióticos. Uma pandemia com uma dessas variantes seria extremamente letal, levando em conta que não temos ainda drogas que matem elas. Outra preocupação do estudo visando o futuro da bactéria é o bioterrorismo por meio dessas variantes resistentes, que em áreas populosas a Yersinia pestis tem o potencial de causar milhares de mortes se usada como arma biológica, ou até mesmo por transmissão natural, e adverte a necessidade de encontrar antibióticos que atinjam essa nova linha de variantes resistentes. A raiva humana, ou a hidrofobia, é um vírus de RNA causado pelo vírus da raiva, da família Rabidoviridae e do gênero Lyssavirus. Ele afeta mamíferos e é transmitido através da saliva em feridas abertas, podendo ser por lambidas ou por mordidas de animais. Nas cidades, os principais agentes transmissores são os cães e os gatos domésticos. A raiva também pode ser transmitida através de morcegos, lobos, bois, ovelhas, guaxinins e etc. Ela se instala nos nervos periféricos e rapidamente chega ao sistema nervoso central e glândulas salivares. Os principais sintomas são confusão mental, alucinações, agressividade, espasmos à água ou ao ar, sensibilidade ao toque e à luz, também as dores de cabeça, náuseas e dor de garganta e a produção excessiva de saliva. O agente da raiva é um rabidovírus, de genoma RNA simples, de sentido negativo, ou seja, a cópia dele é que é lida como RNA mensageiro. Além disso, ele tem envelope bilipídico, que o garante proteção extra. Ele usa o sistema nervoso para se transportar pelo corpo, indo da periferia até o sistema nervoso central por meio dos axônios dos neurônios. O vírus tem o formato de uma bala. O vírus da raiva ataca neurônios, principalmente os que fazem parte do GCP, geradores centrais de padrão. Este circuito controla movimentos que exigem ritmos organizados, como por exemplo, andar. Embora seja um movimento voluntário, não precisamos ficar pensando para andar. O ritmo regular de um passo após o outro é mantido inconscientemente graças a essa rede neural. Assim como andar, mastigar e engolir também exigem ritmos que são controlados pelos neurônios GCP. Quando o vírus da raiva ataca os neurônios, a organização do ritmo é perdida, pois os músculos envolvidos não respondem mais.
Engolir passa a ser uma sequência aleatória de espasmos e causando muita dor. Com isso, o infectado passa a rejeitar engolir qualquer coisa, inclusive a sua própria saliva, que se acumula na boca e começa a vazar. A raiva humana é uma doença muito antiga. Ela é descrita desde 1930 anos antes de Cristo na Mesopotâmia. Acreditava-se que, assim como a lepra, ela era uma doença que vinha de uma maldição. Os gregos acreditavam que os deuses que personificavam a ira, a raiva e a fúria faziam com que as pessoas tivessem essa doença. Os egípcios acreditavam que a interferência da estrela Sírius nos cachorros fazia com que eles tivessem esse comportamento mais raivoso. Porém, apenas em 1530, o médico italiano Girolamo Fracastoro conseguiu encontrar a forma correta de transmissão dessa doença, que é através da saliva do animal contaminado com o sangue. Essa doença ela era extremamente temida por sua forma de transmissão e pelos seus sintomas que se assemelham muito ao de um morto-vivo. Também, claro, a sua morte dolorosa e sofrida. O período de incubação do vírus depende de diversos fatores, como a espécie, o local, a gravidade do experimento, a distância destes aos troncos nervosos e a quantidade de vírus que entram no corpo. Uma vez que o paciente começa a mostrar os sintomas da raiva, ele é mantido em isolamento, num lugar sem ruídos e com pouca luminosidade. Ele não pode receber visitas e só médicos envolvidos no tratamento podem entrar. É um tratamento de suporte, hidratação, controle de distúrbios, da febre e vômitos, visto que ao desenvolver sintomas, pouquíssimos conseguiram sobreviver. Em 1885, foi desenvolvida a primeira vacina para a raiva, por Louis Pasteur. Desde então, a tecnologia por trás das vacinas tem evoluído, e agora há vacinas destinadas ao uso veterinário, para prevenir que animais peguem a doença, e vacinas usadas em humanos. A prevenção pode ser feita vacinando animais domésticos, não entrando em contato com animais silvestres, e no caso de mordida, lavar a mão com sabão e água por 10 a 15 minutos, e depois contatar um especialista. Outra prevenção é a vacinação, mas essa só é recomendada para aqueles que estão em grandes riscos de contrair a doença, com veterinários e pesquisadores. No caso de exposição, o tratamento pode parar a doença se dado antes de 10 dias. A vacina é 100% efetiva se dada cedo. Geralmente, o tratamento após ser exposto é receber uma dose de imoglobinas humanas da raiva, que são anticorpos responsáveis por matar o vírus. Além disso, 4 doses da vacina durante 14 dias. Caso a pessoa já tenha sido vacinada antes, uma única nova dose da vacina é o suficiente. Houveram 2 casos de cura sem uma vacina. Primeiro em Milwaukee, nos Estados Unidos, em 2004. A paciente não conseguia falar, sentar ou ficar em pé. O tratamento consistiu em colocá-la em coma induzido a dar antivirais Ribavirin e Amantadine. Após uma semana, eles pararam, porque testes já mostravam que o sistema imunológico dela estava batalhando o vírus. Durante 6 meses, eles deram a ela compostos e aos poucos a ajudaram a voltar a falar e comer. Durante muito tempo, esse tratamento chamado de Protocolo Milwaukee foi tido como a esperança da cura definitiva ao vírus. Um estudo de 2016, chamado Human Rabies: A 2016 Update, mostrou que o protocolo era inefetivo e não deve mais ser usado. Uma das teorias é que a paciente tinha sido infectada com uma rara variação do vírus, que é mais fraco. Até 2008, o tratamento havia sido usado em 16 pacientes, com apenas um sobrevivente além da menina, um rapaz brasileiro. A segunda cura foi em Recife, em 2008, onde o mesmo tratamento foi aplicado num jovem de 15 anos mordido por um morcego. Nesse caso, outros antivirais foram usados, pois não tinham acesso aos recomendados pelo protocolo original. Relacionado ou não a isso, o jovem foi curado, mas não com a mesma eficácia, visto que em 2018 ele conseguia falar, mas continuava sem andar, com desvio na coluna, dificuldade de abrir e fechar as mãos e movimentar os braços, e alteração na fala. Ele precisa de ajuda para tomar banho, sair da cama e sentar na cadeira de rodas. Ele ainda faz sessões de fisioterapia e espera uma cirurgia na coluna. A esperança é ainda conseguir voltar a andar. Por fim, a raiva sempre foi uma doença extremamente temida, mas com os avanços científicos, hoje temos um tratamento eficaz, mas continuamos na busca por uma cura verdadeira sem uso de vacinas.
A peste bubônica, um dos tipos de peste transmitida pela bactéria Yersinia pestis, afeta roedores e as suas pulgas. A bactéria... Nossa, bicho, nossa,